Banca CESP, TJ, Cargo Analista 2012. A expressão boca a boca poderia ser corretamente grafada também com o hífen boca a boca, assim como ocorre com bola de neve barra bola de neve. Item errado. Palavras compostas com elementos de ligação não recebem hífen. As formas corretas são apenas boca a boca e bola de neve. Banca CESP, CEDU, Cargo Professor 2010. A palavra sócia-diretora também estaria corretamente grafada da seguinte forma: sócio-diretora. Item errado. Não existe essa palavra. No primeiro caso, sócia é um substantivo, formando uma palavra composta. Ela é sócia e diretora ao mesmo tempo. Na segunda forma, sócio foi usado como se fosse um adjetivo reduzido da forma social, como em sociocultura. Logo, essas formas não têm qualquer relação. Banca CESP, SEDUC, Conhecimentos Básicos, 2018. Por que falharam os programas de formação? Talvez porque se tenha insistido na crença da transferibilidade linear de saberes pretensamente adquiridos. Talvez porque se tenha esquecido que o modo como o professor aprende é o modo como o professor ensina. Sem prejuízo da correção gramatical do texto, a locução porque poderia ser substituída por porquê no trecho. Por que falharam os programas de formação? Item errado. Esse porquê é separado e sem acento, pois temos uma interrogativa direta. O porquê, junto e sem acento, é conjunção, como ocorre na resposta da pergunta. Banca CESP, Superior Tribunal de Justiça, 2018. Julgue o item a seguir. Considerando esses pressupostos como obviamente ligados à noção ocidental de dignidade humana, que se diferencia das de outras culturas, a pergunta a ser feita é: por que a universalidade dos direitos humanos é uma questão que se tornou tão inflamadamente debatida? Item errado. Temos uma interrogativa direta com ponto de interrogação. Então, devemos usar porquê separado e sem acento, pois não está antes de pausa. Banca CESP, Unipampa, nível médio, 2013. Pesquisadores brasileiros publicaram cerca de 14 mil artigos. Em relação às ideias e estruturas linguísticas do texto acima, julgue o item a seguir. Mantém-se a correção gramatical do período ao se substituir cerca de por acerca de. Item errado. Cerca de traz ideia de medida aproximada. Publicaram cerca de aproximadamente 14 mil artigos. Acerca de indica assunto, equivale a sobre ou a respeito de. Banca CESP, Conselho Nacional de Justiça, 2013. A mesma regra de acentuação gráfica justifica o emprego de acento gráfico nas palavras construída e possíveis? Item errado. Construída traz e tônico formando o hiato. Por essa razão, acentuado. Possíveis é uma paroxítona terminada em ditongo, também acentuada. Observação: a regra do hiato se sobrepõe à das paroxítonas. Banca CESP, TCE 2013. As palavras providências e fortalecê-los
recebem acento gráfico com base em regras gramaticais diferentes. Item correto. Providências está na regra das paroxítonas terminadas em ditongo. Fortalecê-los está na regra geral das oxítonas, pois terminam em "é". Observação: o pronome não é considerado na análise. Banca CESP, ICM 2014. Julgue o item a seguir. A mesma regra de acentuação gráfica se aplica aos vocábulos Brasília, cenário e próprio. Item correto. Brasília, cenário, próprio são acentuadas por serem paroxítonas terminadas em ditongo. Banca CESP, Anatel, Administrativo 2014. O emprego do acento gráfico em indústria e rádio justifica-se com base na mesma regra de acentuação. Item correto. Indústria e rádio são paroxítonas terminadas em ditongo. São acentuadas pela mesma regra. Banca CESP. CEF, Cargo Engenharia Agronômica, 2014. O emprego do acento gráfico nas palavras metálica, acúmulo e imóveis justifica-se com base na mesma regra de acentuação? Item errado. Metálica e acúmulo são proparoxítonas. Imóveis é uma paroxítona terminada em "eis". Logo, não poderiam ser acentuadas pela mesma regra. Banca CESP, AUFC, Controle Externo, 2005. O vocábulo de que se derivaram formas como polar, polarizar, polarizadas, tem acento diferencial. Item errado. Não se usa acento diferencial entre as palavras polo e polo. Os acentos diferenciais que permaneceram após a reforma ortográfica: 1. Pôde, pretérito, pode, presente. 2. Por, verbo, por, preposição. 3. Tem, plural, tem, singular. 4. Vem, plural, vem, singular. Banca CESP, TJ, 2011. Os vocábulos analítica e teríamos recebem acento gráfico com base na mesma regra de acentuação. Item correto. Analítica e teríamos são proparoxítonas. Banca CESP, TJ, 2011. Os vocábulos público e caótico obedecem à mesma regra de acentuação gráfica. Item correto. Público e caótico são proparoxítonas. Banca CESP, SEE, Professor, 2013. Os vocábulos professor, portuguesa, caminha, corredores, maquiagem, palhaço, caprichada e ensino contêm grupos de duas letras que representam um só fonema, constituindo o que se denomina dígrafo. Item correto. O CESP apresenta definição e exemplos de dígrafos. Professor, com 2 S, portuguesa, com GU, caminha, com NH, corredores, com 2 Rs, maquiagem, com QU, palhaço, com LH, caprichada, com CH e ensino, com EN. Banca CESP, Polícia Militar, 2018.
O emprego do acento gráfico nas palavras dói, só e nós justifica-se pela mesma regra de acentuação? Item errado. Dói. Regra específica dos monossílabos tônicos terminados em ditongo aberto. Só e nós. Regra geral dos monossílabos tônicos. Observação. Acentuam-se os monossílabos tônicos terminados em a, e, o. São regras diferentes. Bancasesp, BNB, 2018. Os vocábulos traz, e nós recebem acento gráfico em obediência à mesma regra de acentuação. Item correto. Traz, e nós estão na regra geral dos monossílabos tônicos. Bancasesp, PRF, 2013. O emprego do acento nas palavras ciência e transitório justifica-se com base na mesma regra de acentuação. Item correto. Ciência e transitório são paroxítonas terminadas em ditongo, logo, são acentuadas pela mesma regra. Bancasesp, Polícia Civil, 2016. Julgue. O vocábulo período é acentuado em razão da regra que determina que se acentuem palavras paroxítonas com vogal tônica I, formadora de hiato. Item errado. Período é acentuada por ser proparoxítona. Regra do hiato. Acentua-se I e U tônico, formando hiato com sílaba anterior. Bancasesp, PF, Cargo Escrivão, 2018. Os peritos não intervêm antes da sentença para fazer um julgamento, mas para esclarecer a decisão dos juízes. Subentende-se a forma verbal intervém logo após o vocábulo mas, mas para esclarecer a decisão dos juízes. Item correto. Intervém está com acento diferencial porque concorda com peritos, termo plural. Intervir é derivado de vir. Ambos caem na regra do acento diferencial de número e recebem esse acento circunflexo. Bancasesp, Cargo Diplomata, 2018. Segundo preconiza o novo acordo ortográfico, o vocábulo contrassensos é grafado conforme as mesmas regras que antissocial. Item correto. Quando o prefixo termina em vogal e a palavra seguinte começa em consoante, não deve haver hífen. Se a letra após a vogal for R ou S, esta deve ser duplicada. Por exemplo, antissocial, contrassenso, mini-saia, contra-regra, antirreflexo. Bancasesp, Polícia Civil, 2016. Julgue o item. O emprego do hífen no vocábulo bem-estar justifica-se pela mesma regra ortográfica que justifica a grafia do antônimo desse vocábulo, mal-estar. Item correto. Os advérbios bem e mal, se usados como prefixo, pedem hífen quando a próxima palavra é iniciada por vogal, ou H, pois tem som de vogal. Observação. No caso de bem, não há hífen quando a palavra seguinte for derivada de querer ou fazer. Bem querer, bem feito. No caso de mal, não há hífen quando a palavra seguinte for iniciada por consoante. Mal criado, mal feito. Questão correta. Se você está estudando para concursos e anda desmotivado sem materiais de qualidade, entre para a nossa comunidade no Telegram
E receba materiais gratuitos, como mapas mentais, resumos e videoaulas exclusivas, além de muitas dicas para a sua preparação. Acesse o link do grupo na descrição desse vídeo.